Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Que nos diz bem assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Queridos, na semana passada nós vimos como que uma das provas da conversão, uma das provas diretas e tangíveis de que uma alma foi alcançada pelo Senhor Jesus é se ele ama o irmão. Se ele não ama o irmão, ele não foi alcançado ainda pelo toque regenerador do Espírito Santo. Então, se tem uma propensão no coração, a despeito de qualquer circunstância, de qualquer coisa, a amar o seu irmão, há ali um agir de Deus no seu coração. Um amor verdadeiro, claro, um amor bíblico. E a gente viu também como que a prática disso traz tranquilidade ao nosso coração, traz confiança a nós. No mundo que preza tanto por paz, eu quero a paz, eu quero ficar tranquilo. O amor é o caminho para a paz. O amor é o caminho para o sossego da alma e do coração. E o assunto de hoje, João ele abre uma espécie de parêntese aqui, no assunto do amor, para falar sobre falsos profetas. Falsos profetas. E por mais que seja um parêntese, uma espécie de pausa que João faz, não está fora do assunto. Porque uma das coisas que os falsos profetas gostam muito é de citar o amor de forma errada. Não sei se você repara isso. Viva o amor, viva a liberdade. Não julgueis. Tudo em volta dessa ideia de amar. Nós temos que amar. Não pode confrontar o pecado de ninguém. Temos que amar o próximo. Então, não está fora da ideia de amor quando João fala aqui dos falsos profetas. E ele começa no versículo 1 dizendo, como nós já lemos: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Então, a ideia de João é: não saia dando crédito a qualquer um que vem com um discurso bonito. Porque se tem uma coisa que o falso profeta sabe muito bem usar, é a retórica. Ele sabe te convencer. Ele sabe te convencer. Ele é tipo aquele vendedor que vai na Lab e quando você vai ver, já comprou um produto caro. O resto fez cara feia para mim, mas vocês fazem isso. Mas aí é produto bom. Aí o falso profeta é produto ruim. Desrespeito a um falso evangelho. Então, o falso profeta sabe, vem aí com um discurso bonito, um discurso pomposo para você, dizendo: olha, você é importante, você é especial, até então nada de mentiroso. Mas no meio ele coloca uma ideia errada, uma ideia que vai destruir a sua vida. Então João adverte a igreja: não deem crédito, não deem atenção a qualquer discurso que aparecer. Usando as palavras dele, né, qualquer espírito, qualquer intenção, mas provem esses espíritos, provem esses discursos, provem essas intenções para ver se elas procedem de Deus. Então, uma coisa que o falso profeta gosta muito é de dizer que a palavra dele é quase intocável. Não toquei no ungido do Senhor. Você está duvidando da palavra do Senhor? Assim diz o Senhor. Quando a pessoa coloca assim diz o Senhor, como é que você vai questionar se é assim diz o Senhor? Se é o Senhor que está falando. Mas a palavra nos fala através da vida do apóstolo Paulo de que as profecias têm que ser julgadas. Elas têm que ser observadas.
A gente tem que olhar aquilo que o profeta fala e ver se aquilo que ele está falando procede de Deus ou não. Então João vai mais fundo nisso ainda e fala, olha, vê se o Espírito, não só as palavras, mas se a intenção procede de Deus. Agora, irmãos, para a gente conseguir identificar se uma profecia ela é verdadeira ou não, isso não está baseado no que a gente acha. Isso não está baseado naquilo que a gente pensa que é correto. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de análise, nós precisamos partir de um padrão objetivo. Então, como é que você sabe que uma parede está torta ou não? Porque existe uma parede reta. Se o padrão das paredes fossem ser curvas, quando alguém construísse uma parede curva, não ia ter errado. Mas para você saber se está certo ou não, existe um padrão correto. Existe uma coisa que você observa, que você sabe que aquilo é correto, e por isso você baliza tudo por aquilo. Para a gente descobrir se uma profecia é correta ou não, tem que estar ligado, sabe onde? Na palavra. Não é se eu gosto ou deixo gostar. Não é se eu acho a palavra dura ou amigável para mim. É se ela está de acordo com a Bíblia. É a Bíblia que é o nosso padrão objetivo. Então, para a gente provar os espíritos, para ver se esses espíritos procedem de Deus, nós temos que estar afiados na palavra. Se vier um pregador que falando, por exemplo, olha, você é uma pessoa muito boa, você tem condições de determinar a sua vida, você tem condição de determinar o seu futuro. Um discurso muito bonito, né? Mas quando a gente vai na Bíblia, no Salmo 139, nós vemos que é Deus quem tem o nosso futuro já escrito. Quando alguém chega e fala, você é bom, você sozinho consegue acessar a Deus, discurso errado. Nós não somos bons, somos pecadores e não conseguimos acessar a Deus por conta própria. Se Deus não vier ao nosso encontro, não tem condição do ser humano se chegar a Deus. Então, às vezes, o discurso parece bonito, mas quando a gente está afiado na Bíblia, a gente consegue fazer o discernimento correto. Então, precisamos provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Mas, para isso, precisamos estar afiados na palavra do Senhor. E o versículo prossegue dizendo, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então, nós sabemos, muitos falsos profetas têm se levantado. Muitos. Esse dia eu estava conversando com a Roberta, como que a insanidade humana, em algumas questões religiosas também, entram aí, chegam às vezes num patamar assim que a gente fica pensando, como? Como que isso é possível? Na década de 70, Jim Jones, um pseudo-pastor norte-americano, convenceu uma ruma de gente a juntar dinheiro, comprar um terreno na Venezuela, no Guatemala, foram lá para a América Central, e lá viveram uma vida assim totalmente maluca. Quando o senador americano foi lá investigar, mataram o senador e o Jim Jones convenceu praticamente todo mundo a tomar veneno e morrer, se matar. Ora, até que ponto chega a insanidade humana? Então, irmãos, tem falsos profetas se levantando pelo mundo. Tem muitas pessoas aí que estão vendendo tudo que tem e dando para falsos profetas. Muitos. Por isso nós precisamos observar se os espíritos, se eles procedem de verdade de Deus ou não. Olha o versículo 2 comigo aí. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito, versículo 3, que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Para a gente hoje isso parece assim, um pouco anacrônico, um pouco fora de tempo, porque hoje historicamente já é comprovado que Jesus foi um homem que andou na terra, e mesmo que a pessoa não concorde que ele é divino, já é historicamente comprovado que ele caminhou entre nós. Isso é fato, isso é verdade. Mas na época de Jesus, e na época do apóstolo João, começou a surgir um movimento chamado de gnosticismo. E o gnosticismo defendia de que a matéria corporal, o corpo, é ruim. O bom é só o espiritual. Então, se a matéria é ruim, se o corpo, a carne é ruim, logo, como é que Jesus poderia ter corpo? Porque aí também teria pecado e também seria alguém pecador.
Então começou a surgir um outro pensamento que ramificou disso, chamado docetismo. A ideia de que Jesus tinha uma aparência de corpo, mas ele era apenas um ser espiritual, não tinha um corpo real. E aí, observando isso, a gente pode pensar que está fora do nosso contexto. Irmãos, como eu já disse, dificilmente hoje alguém vai chegar e dizer que Jesus não tinha corpo. Mas sabem qual é a nova estratégia? Dizer que Jesus é apenas um mestre moral. Dizer que Jesus foi apenas um judeu importante. Dizer que Jesus foi apenas um cara legal. Mas não reconhecer a Jesus como Messias. Não reconhecer a Jesus como Deus e Verbo encarnado. É essa a nova estratégia do mal. Por isso que o versículo 3 continua dizendo que este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Quando a gente ouve podcasts, entrevistas, as pessoas gostam muito de falar de Deus, né? Deus para lá, Deus para cá. E por um lado, que bom que Deus está sendo falado. Mas a grande questão, queridos, é de que Deus, apenas a palavra Deus, é um conceito abstrato. No nome de Deus você pode colocar qualquer coisa. Pode colocar Buda, apesar de ele na religião budista não ser Deus, mas você pode colocar Buda, você pode colocar Allah, que não é o mesmo Deus nosso, tá? Se você pensar isso, corta. Allah não tem nada a ver com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode colocar Allah, você pode colocar a natureza, você pode colocar o cosmos, o que for, mas quando você fala Jesus como Messias, como Filho de Deus, ou você crê ou você não crê. Por isso que a estratégia hoje é dizer, não, Jesus é apenas um cara legal, Jesus não era Deus, apenas um judeu importante. Queridos, isso é o espírito do anticristo. Isso é contrário àquilo que a Bíblia fala sobre o próprio Jesus, porque o próprio Jesus, quando chegam diante dele para adorá-lo, ele não nega adoração. Uma vez, eu estava fazendo um curso de evangelização, missões a muçulmanos, e um dos questionamentos que aparecia era esse. Em que lugar da Bíblia Jesus falou, eu sou Deus, me adore? Diretamente falando, Jesus não falou abertamente, eu sou Deus com essas palavras. Mas já parou pensar que lá em Apocalipse, quando João quer se dobrar diante do anjo, o anjo fala o que com ele? Levanta, eu sou conservo teu, eu não tenho que ser adorado. No entanto, quando as pessoas chegavam diante de Jesus para adorá-lo, ele não pedia para ninguém levantar. Ele aceitava a adoração. Quando questionaram Jesus em João capítulo 8, o que ele disse? Antes que Abraão existisse, eu sou. As mesmas palavras que Deus usou para com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente. Jesus não é só um profeta, apesar de também ser profeta. Jesus não é apenas o descendente de Davi, o rei, apesar de também ser rei. Jesus não é apenas um mestre, apesar de sim ele também ser mestre, mas Jesus é o verbo vivo de Deus, o Filho unigênito do Pai, Deus encarnado, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não podemos aceitar nem promulgar nada menos do que isso. Se alguém vier dizendo, olha, Jesus é apenas isso ou aquilo, não, Jesus é Deus. Segunda pessoa da Trindade, o verbo vivo do Senhor. O espírito do anticristo tem estado por aí, querendo subverter, confundir a cabeça das pessoas, dizendo, olha, Jesus pode até ter vindo em carne, mas ele lá não é essa coisa toda que estão dizendo por aí. Eu fico observando, irmãos, eu sou muito adepto ao movimento de evangelização, por exemplo, aos judeus. Eu acredito que todos os povos, de fato, têm que conhecer o Senhor Jesus. Acredito, inclusive, que escatologicamente falando, os judeus têm sim um papel no fim dos tempos. Isso aí é o assunto para um outro encontro. Mas às vezes eu fico observando pessoas que estão dando voz e ibope para pessoas que claramente não creem em Jesus como Messias. Estão colocando elas nos púlpitos das igrejas. Precisamos tomar cuidado. Mais que precisamos amar o povo do qual o Senhor Jesus assim ascendeu e descendeu, precisamos ter cuidado para não dar voz àqueles que não reconhecem Jesus como o Filho de Deus, como o Messias. E aí no versículo 4, a gente vê ainda João falando o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele
que venceu o mundo. Então João põe aqui que a ferramenta, o mecanismo para vencer os falsos profetas, sabe o que é? Conversão. O estudo é importante. Ler Bíblia é importante, claro, como eu disse no início. Para a gente conseguir ter discernimento, é preciso a Bíblia. Só que para a gente não ser enganado, é preciso ter o coração regenerado. A Bíblia fala em Mateus, quando diz, em relação ao anticristo, de que, se possível, enganaria até os próprios eleitos. Se possível. Porque Deus os preserva para que eles não sejam enganados. O versículo mesmo fala, maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Tem algo em nós, nos crentes, que é maior do que o espírito do anticristo. Que é maior do que a falsa profecia. Que é maior do que o mundo. Se chama Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. O Deus que, uma vez que Jesus ascendeu aos céus, disse, olha, aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E lá em Atos capítulo 2, nos é dito que todos estavam reunidos no mesmo lugar, até que Deus derrama o Espírito Santo de uma vez por todas e definitivamente. É esse Espírito que não nos deixa desviar plenamente de Deus. É esse Espírito que nos preserva para que a gente não ouça a voz dos falsos profetas. Por isso nós vencemos os falsos profetas. Por isso que a gente, quando ouve um ensinamento errado em algum vídeo, a palavra pode ser até bonita, legal, mas a gente fica aquela coceirinha atrás da orelha e tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha. É por isso que alguns anos atrás, alguns mestres já se levantaram dizendo, olha, cuidado com aquela figura X ali. Até então, aquilo que a pessoa estava falando era extremamente ortodoxo, correto. Mas já tinham pessoas dizendo, tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado. Há pouco tempo atrás, este mesmo, pelo qual pediram para tomar cuidado, falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Mas lá, 3, 4 anos atrás, ele estava falando tudo certinho teologicamente. Mas já tinha gente com discernimento observando, tem uma coisa estranha aí acontecendo. Porque por mais que ele fala é correto, isso é sofismático. O que é sofisma? Sofisma é uma ideia aparentemente verdadeira que tem elementos de erro no meio. De inverdade no meio. Então, às vezes, aquilo que o profeta está falando, o falso profeta está falando, a princípio é bom, é correto, mas lá 1, 2, 3, 4 palavras está totalmente fora do prumo da Escritura. E aí que é preciso estar atento. E nós que temos o Espírito Santo precisamos estar cientes disso. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Precisamos ler a Escritura, precisamos ler a palavra de Deus, mas também precisamos ter Deus no coração. Quinta-feira, lá na missão, a gente pregou sobre João capítulo 3, a história de Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, rigoroso no cumprimento da lei. Nicodemos era um homem que tinha conhecimento da Escritura fenomenal. A gente tem dificuldade de gravar 1, 2, 3 versículos, né? Os fariseus, os mestres na época, às vezes, gravavam livros inteiros da Bíblia. Conhecimento fantástico. Mas o que Jesus diz para ele? Necessário é nascer de novo. Importa nascer de novo. Então, conhecimento bíblico é necessário. Mas para não ser enganado, você precisa se converter. Vir na igreja não resolve. Ajuda, mas não resolve. Entregar dízimo, sinal de fidelidade, mas não de conversão, necessariamente. Ler a Bíblia, importante, é onde você vai ver a revelação do Cristo. Mas sem a ação do Espírito mudando o coração e habitando no coração, não tem como. Na hora que o engano chegar, a pessoa vai ser ludibriada. Mas olha o versículo 5. Fala que esses falsos profetas procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Irmãos, não se assustem. Todos nós, como foi falado hoje cedo pelo presbítero Zé Carlos, queremos uma igreja cheia. Quem não quer a igreja cheia,
como dizia um pregador antigo, está com defeito de fabricação. Todo mundo quer igrejas, bancos lotados, pessoas ouvindo a palavra, pessoas convertidas, todo mundo quer isso, claro. Mas, irmãos, não se assustem também se ambientes com pregação errada estão mais cheios do que a gente. Porque o mundo quer ouvir o que lhe agrada. A Bíblia nos fala que no final dos tempos as pessoas se ajuntarão de mestres que falam o que elas querem ouvir. Porque elas sentem coceira nos ouvidos quando ouvem a verdade. Eu não quero ouvir que eu sou pecador. Eu não quero ouvir que eu tenho que tomar jeito. Eu não quero ouvir que eu tenho que mudar de vida. Eu não quero ouvir que eu tenho que viver uma vida com Deus de verdade. Eu quero ouvir que eu sou especial, que eu sou bom, que eu sou maravilhoso, que não tem ninguém igual a mim. Que eu posso continuar vivendo minha vida de pecado, que não vai fazer diferença nenhuma. Que no final, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo vai ser salvo. Irmão, isso é mentira. Isso é mentira. O mundo ouve os falsos profetas porque eles falam aquilo que é próprio do mundo. Por isso que nós, irmãos, constantemente temos que chegar diante de Deus para que Ele sonde nosso coração. Porque às vezes aquilo que a palavra fala conosco inicialmente nos fere. Claro que no sentido positivo a longo prazo, mas inicialmente nos causa dor. Mas lá na frente a gente para e olha, foi de Deus para mim. O crente não se revolta contra a palavra. O crente, apesar da dor, ele se submete à palavra. É próprio do mundo se revoltar contra a palavra e se submeter ao erro. Ouvir aquilo que é errado. E assim que os falsos profetas agem, eles falam aquilo que o mundo quer ouvir. O mundo os ouve, porque eles falam aquilo que é próprio do mundo, da natureza deles. E as pessoas gostam. Uma vez, uma prima minha do interior, ela tentando me cooptar para uma ideia errada, ela falou bem assim, 2 pregadores que eu gosto de ouvir, eu gosto de às vezes ouvir as mensagens que você manda no WhatsApp, e eu gosto de ouvir o pastor X lá, pastor todo zoado. Eu falei, misericórdia. Eu devo estar pregando muito mal mesmo. Mas depois eu entendi que é porque queria me cooptar para o lado, dar aquele elogio primeiro para depois puxar para o lado errado. Eu falei, não, obrigado, valeu, Deus abençoe, estou fora. Irmãos, o mundo quer ouvir quem fala o seguinte, olha, não tem problema não, se você vive uma vida com prática homossexual, pode continuar, é isso que o mundo prega. Não tem problema, se você adultera, continua, não tem problema. No final das contas, Deus é amor. É isso que o mundo prega. O mundo quer colocar assim, olha, marido, esposa, se você tem relacionamentos sexuais aí fora, com alguém que não é o seu cônjuge, mas o seu cônjuge deixa, ele acha normal, o relacionamento aberto, então não tem problema, é isso que o mundo prega, mas está errado, pelo padrão bíblico é pecado. Mas o mundo quer ouvir que não tem problema nenhum, está tudo tranquilo. O mundo da falsa profecia quer dizer para você, olha, não, você só tem ser membro de igreja, você tem um compromisso, você não precisa ser tão exagerado. Para que esse negócio de ficar lendo Bíblia todo dia? Para que esse negócio de orar todo dia? Para quê, rapaz? Jesus te ama. Ele entende você, ele entende seu cansaço, ele entende que você está quebrado. Para que ler Bíblia todo dia? Para que orar? Para que buscar viver em santidade? Para quê? Para que esse fanatismo todo? Falsa profecia. A verdade é que a Escritura coloca um padrão para a gente, que é a comunhão com Deus, diária. Quando a Bíblia fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é só alimento físico não, é também a palavra, ó. É sobre Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Isso é diário. Cuidado com a falsa profecia. Cuidado. Cuidado com isso, cuidado com os falsos profetas. O mundo os ouve porque eles agradam ao mundo. No entanto, o versículo 6 nos diz, nós somos de Deus. Tem uma diferença aí. Quem conhece a Deus nos ouve, João fala. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Porque parece que João está se achando, né? Vamos ser sérios. Quem não ouve a gente é do mundo. Quem nos ouve é de Deus. Imagina um pregador chegando falando bem assim, se vocês me ouvirem, vocês são de Deus. Se vocês não me ouvirem, vocês são do capeta. Ia ser estranho, não ia? Só que João era apóstolo do Senhor Jesus.
João, na sua autoridade apostólica, de alguém que andou com Jesus 3 anos e meio, de alguém que foi posto como pilar, como fundamento da igreja, um dos fundamentos da igreja, de alguém que teve as visões do Apocalipse. João está falando de coisas, da doutrina que ele está passando, que ele aprendeu do próprio Jesus. João não está falando dele como pessoa, como ser humano, ele está falando do ensino e da autoridade que ele leva. Então ele fala, olha, aquilo que eu estou pregando é autoritativo, me ouçam. Paulo também se vale da mesma autoridade. Olha, se alguém pregar um evangelho diferente daquele que nós pregamos, e até eu mesmo, Paulo fala, se eu pregar um evangelho diferente do que eu já preguei, é anátema, é maldito, não vem de Deus, é mentiroso. Então João, dentro da sua autoridade apostólica, fala, nos ouçam. E isso que os apóstolos receberam do Senhor Jesus, está aqui no Novo Testamento, irmãos. Tudo que você e eu sabemos de Jesus foram os apóstolos ou pessoas ligadas aos apóstolos que escreveram. Marcos não era apóstolo, Lucas não era apóstolo, mas eles aprenderam dos apóstolos, por isso que foram validados. Judas não era apóstolo, só o que se focou, né? Mas o Judas da carta era irmão do Senhor Jesus. Tiago também, meu irmão, né? Porque só por pai de Maria, né? Mas conviveram diretamente com os apóstolos e viram Jesus ressuscitado. Portanto, tudo aquilo que está no Novo Testamento provém da doutrina dos apóstolos. Então João pode falar isso e a gente pode confiar que aquilo que o apóstolo falou, o apóstolo bíblico, tá? Não é Valdomiro não. Que aquilo que o apóstolo Jesus Cristo falou que é verdadeiro. Irmãos, aquele que não ouve a palavra, ele não é de Deus. A gente pode falar isso com propriedade. Quem não ouve a voz de Cristo, o Espírito da profecia, através da Escritura Sagrada, não é de Deus. E João fala, nós somos de Deus, porque nós ouvimos, nós atentamos, apesar de ser doloroso para a gente, apesar de muitas vezes a gente estar lendo a Bíblia, aquilo parece que está mastigando a gente por dentro, e a gente vê que, olha, eu preciso mudar, isso aqui está me acertando, mas eu tenho que mudar. Porque eu ouço a voz do pastor da minha alma dizendo, vinde a mim, vinde a mim. Eu ouço a voz do pastor da minha alma, do bispo da minha vida, da minha existência, chamado Jesus Cristo, dizendo, é ali o caminho, andai por ele. Por isso nós obedecemos a Escritura Sagrada, porque ela não é palavra meramente de homem. A Bíblia fala na segunda carta de Pedro, de que nenhuma palavra, profecia bíblica veio de particular elucidação. Antes, homens santos falaram da parte de Deus e inspirados por Deus. Nós cremos na Bíblia como padrão normativo da nossa vida. Como diz os teólogos, norma normanda, a norma que normatiza todas as outras, porque ela é a palavra de Deus. Nós podemos ouvi-la e confiar nela. Mas só dá atenção à palavra aquele que é de Deus. Aquele que o Espírito Santo tocou no coração. Aquele que o Espírito Santo salvou. Como eu disse anteriormente, só é possível se livrar do erro tendo o Espírito no coração. Só é possível ouvir a palavra tendo o Espírito no coração. Só é possível perseverar tendo o Espírito no coração. Tem pessoas que perseveram, mas não na caminhada cristã, perseveram na religião. Se atente nisso. Queridos, a igreja está aqui, reunida. Nós estamos embaixo de um teto, dentro de 4 paredes. Lá na frente tem uma placa Igreja Presbiteriana. A igreja está reunida aqui. Mas a igreja é o ajuntamento solene do corpo de Cristo. A parede, a placa, a denominação em si não é igreja. É um sistema organizacional. Então tem pessoa que persevera na denominação achando que está em Jesus. Cuidado. Cuidado. Eu estou cumprindo a regra direitinho. Nicodemos também cumpria. Eu estou colaborando para dar tudo certo. Glória a Deus, continue. Mas os fariseus também faziam isso. Para não ser enganado, é preciso que o Espírito Santo habite no seu coração. Isso só é possível através de conversão. Só é possível através de uma nova vida. Para concluir, fazendo um resumo aqui,
Tenha cuidado com os falsos profetas. Mas para isso, é preciso estar firmado em Deus e no padrão da Escritura Sagrada. Atenção aqui, a parte mais importante é essa. Para você não ouvir falsos profetas, você precisa estar em Deus e na palavra. Para de achar que você é bom. Você não é bom. Eu garanto. Sabe por que a gente peca? Porque a gente confia na gente. Sabia disso? A gente peca porque a gente acha que é bom demais. Não, se eu pegar carona sozinho naquele carro, com aquela mulher bonita, que eu tenho uma atração por ela, eu me garanto, eu não vou cair. Quando o cara vê, já caiu, né? Não, eu vou fazer só mais essa compra. Não vai estourar o cartão. Quando você vai ver, já estourou. Então cuidado, não confie em você mesmo. O padrão não é você, o padrão é Jesus. É a palavra, é a obra de Deus. Para vencer os falsos profetas e não cair na fala deles, tem que estar firmado em Deus, na palavra. Tem que estar com o coração transformado. Então, querido, eu convido você a pegar a sua Bíblia na mão agora. Pega a sua Bíblia na mão. Olhe para a sua Bíblia aí. Se quiser dar uma folhadinha nas páginas. Não, pega mesmo, gente. Olha aí, sério. Dá uma folhadinha nas páginas. Se ela for uma Bíblia nova, sente o cheiro dela. É bom o cheiro de livro novo, né, de Bíblia nova. Sente o cheiro. Se ela for velha, não faça isso, porque você pode espirrar. Se você ler pouco, você vai espirrar. Então não faz isso. Mas passa a mão nas folhas aí, tá vendo? Vê esse livro que está na sua mão. Leia! Pelo amor de Deus. É para ler, gente. Está na sua mão para você ler. Não é para estar de enfeite lá em cima do armário da sua casa lá, Salmo 91, para tirar mal olhado. Não, gente, é para ler. Não é para você ir embora hoje, você deixar aqui e só pegar ela de novo domingo que vem. Vou denunciar ninguém não, mas já vi umas Bíblias aí. Não é para isso não, irmão, é para ler. Chega em casa hoje, mastiga, não literalmente, né? Não é para você pegar a folha e comer de verdade. Mas pega e mastiga a Bíblia, lê. Sublinha o texto aí, faz anotação na beirada. Se você estiver bem de saúde, ora de joelho. Lê de joelho orando a Deus. Se você tiver mais de 60 anos, não faça isso, que depois vai ser difícil você levantar, então melhor não. Mas leia sua Bíblia. Porque através dela que você é fortalecido, ensinado, e é nela que tem a revelação de Jesus. Se coloque sobre os seus pés, vamos orar mais uma vez. Encerrando esse nosso culto desta noite. Mas eu quero te convidar agora, você de olhos fechados, a meditar sobre aquilo que foi falado, a meditar na palavra, a meditar naquilo que o Espírito Santo ministrou nessa noite. Para que você sonde seu coração agora, peça a Deus para sondar o seu coração, para entender se você está de fato em Deus na palavra. Porque, queridos, quem está em Deus na palavra, anda de acordo com a palavra, obedece a palavra. Ele cai, ele erra, mas ele volta, arrependido aos pés da cruz, pedindo perdão a Deus. Então pense como está a sua vida aí, é algo que só você pode responder, na sinceridade do seu coração. Eu não posso responder por você, nem você por mim. É você e Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui estamos, diante de Ti, Deus, pedindo ao Senhor que sonde nosso coração, pedindo ao Senhor, ó Pai, que toque em nós de maneira sobrenatural, para que não saiamos aqui da mesma forma. Pai, se existem pessoas nessa noite que precisam ter um encontro real com o Senhor, que o Teu Santo e Doce Espírito possa tocar no coração neste momento. Nós Te clamamos, Deus, para que haja conversão. Quebra toda religiosidade, Pai, que não esteja firmada na palavra. Em nome de Jesus. Quebre todo formalismo que não esteja pautado na palavra. Toda prática que não esteja pautada na palavra. Para que nós venhamos a ouvir de verdade a voz do Espírito, do Senhor, que é emanada da Escritura. Que vem da Escritura.
Ó Deus, nos proteja, nos dê discernimento contra os falsos profetas. Eles estão por aí afora, tentando destruir a igreja. Ó Deus, nos dê discernimento na palavra. Na palavra, não em nós mesmos, porque nós não temos capacidade, Senhor, mas é na palavra. Que assim seja, ó Deus, para a glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Assim, por oração individual, está encerrado nosso culto desta noite.